Salve, salve nação rubro-negra! Estamos aqui para mais um vídeo de análise e estatística do jogo, dessa vez pela partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Partida essa que o Flamengo venceu o tricolor paulista por 3-1, partida essa em que o Flamengo finalmente jogou uma partida convincente, alguns dizendo que é a melhor partida do rubro-negro à frente do treinador português Paulo Souza, e vamos tentar fazer uma análise aí dos números desse jogo para demonstrar para vocês a supremacia do Flamengo nesse jogo, dessa vez em números, né? Não bastou só a gente observar visualmente essa supremacia em campo, mas vamos percebê-la em números aqui agora também. O Flamengo entrou com essa formação inicial aí. O técnico Paulo Souza, ele demonstrou que estudou bem o São Paulo do nosso ex-treinador Rogério Ceni. Paulo Souza previu que o São Paulo iniciaria o jogo com uma marcação no bloco médio e desta forma ele postou o time em campo de uma maneira mais leve, com dois jogadores nas pontas soltos, né? Com Lázaro sendo muito agudo e o Rodinei também segurando a marcação do São Paulo, segurando os laterais do São Paulo no campo de defesa do time tricolor. E a outra inovação também foi a inversão de posição entre Thiago Maia e João Gomes, colocando os volantes de perna trocada, né, em posições de perna trocada, onde eles poderiam melhorar um pouco mais o passe, que foi a reclamação da última partida contra o Talheres, em que esses dois jogadores erraram muitos passes no meio do campo, até na destruição das jogadas do time adversário eles foram bem sucedidos, porém na hora de passar foi um desastre, né? E ao que tudo indica, nesse jogo funcionou. Tanto o Thiago Maia quanto o João Gomes, eles erraram muito poucos passes, para dizer a verdade eu não me recordo de nenhum passe errado desses dois. E pelo visto, essa estratégia do técnico português funcionou. O jovem Lázaro também pela ponta jogou muito bem. Ele, inclusive, foi o jogador que deu o passe para o primeiro gol, né? Depois de uma bola roubada ali na intermediária, numa posição perigosa do São Paulo, em que o João Gomes deu o bote, a Arrascaeta veio na sobra, tocou pro Lázaro e ele passou pro Gabigol. Vamos ver esse primeiro gol aí do Flamengo, já que eu já estou falando nele, né? Aqui, no início da construção da jogada, podemos observar o jovem João Gomes já dando o bote no jogador do São Paulo que estava sob a posse da bola, a bola sobrando, e aqui nós vemos o uruguaio de Arrascaeta já indo em direção da bola, ele era o segundo homem, um homem da sobra, um homem que dá o bote, um homem que recupera a bola, recuperando a bola e lançando para o Lázaro, que já se apresentava agudo na lateral. Aqui nós vemos o autor do gol, Gabriel Barbosa, já se preparando para fazer sua especialidade, que é aquela movimentação em facão para a área, para poder ficar livre e receber a bola. Na sequência dessa jogada, nós vemos aqui o Lázaro acabou de tocar a bola entre os dois defensores tricolores e o Gabriel Barbosa completando aquele facão para receber a bola em posição legal e livre para marcar. Flamengo 1-0. Agora vamos dar uma olhada no gol do São Paulo. O gol do São Paulo também foi uma jogada trabalhada, em que o Flamengo perdeu a bola no meio de campo. O Uruguai, a Arrascaeta, dessa vez perdeu essa bola no meio de campo, e foi o único momento que o São Paulo pressionou o Flamengo em todo o jogo. São Paulo manteve essa bola depois dessa perda no meio de campo. São Paulo manteve essa bola na área do Flamengo, manteve o time do Flamengo recuado em seu campo de defesa e começou a balançar as linhas do Flamengo, as linhas de defesa. Até que, em um desses balanços que o time do São Paulo forçou as linhas do Flamengo a fazer, surgiu um buraco aqui no corredor esquerdo do setor defensivo do Flamengo. Buraco esse que a gente já vem alertando desde do jogo do Atlético Goianiense, que inclusive o gol do time de Goiânia surgiu ali justamente nessa falha aqui de cobertura, de posicionamento tático, né?
E quem estava ali para receber a bola? O lateral Rafinha, nosso ex-lateral Rafinha, que durante o primeiro tempo quase inteiro ficou preso ao seu campo de defesa devido às subidas já agudas do jovem cria Lázaro, que oferecia muito risco ali, e ele precisava manter aquele setor ali um pouco mais seguro para as investidas desse jovem que é muito rápido e muito inteligente, né? Só que nesse caso aqui, Rafinha pegou esse corredor inteiro livre, o que lhe possibilitou fazer a jogada principal do São Paulo, né? É verdade, essa jogada aí do São Paulo é manjada, ele já tem isso completamente ensaiado. Vocês podem ver aqui, ó, que o autor do gol, o centroavante Calheres, no momento em que o jogador do São Paulo toca naquele corredor livre para o Rafinha, ele já estende a mão pedindo a bola, porque ele já conhece essa jogada, isso é uma jogada já ensaiada dos tricolores, né? E não deu outra, a Rafinha pegou, dominou essa bola livre aqui com muita tranquilidade, muita liberdade para alçar a bola na área para o atacante Calheri, né? Ele alça muito bem essa bola, ele alçou em um arco para o Calheri, né? A posição futura foi uma posição perfeita devido às características desse centroavante, a sua estatura. O grande problema é que no momento que a bola foi alçada na área, quem estava marcando o centroavante Calheri era o contestado lateral Rodinei, né? Rodinei, que é um lateral que tem características muito mais ofensivas do que defensivas, né? Ele não tem esses conhecimentos de marcação, de bola na defesa e de jogador, ele não tem essas manhas. Rodinei, nesse momento, mais uma vez, demonstrando a sua deficiência defensiva, ao invés de prestar atenção no centroavante, ele estava prestando atenção na bola que estava sendo alçada na área, como vocês podem ver aqui. E o centroavante veio já em velocidade, ganhando vantagem cinética para cabecear essa bola, enquanto o Rodinei se mantinha parado e ele acabou sendo atropelado por Calheri, que cabeceou a bola sem chances para o goleiro Hugo Souza. Rodinei, que já havia falhado 2 vezes da mesma forma displicente, né? Uma vez contra o Atlético Mineiro na final da Supercopa, em que ele, ao invés de marcar o meia Nacho Fernandes que estava em suas costas, ele ficou olhando para a bola e andando para trás, né? E a outra vez foi no último jogo, no gol do Talheres de Córdoba, em que ele também ficou olhando o William Arão marcar o jogador que entrava em profundidade dentro da área e não observou que vinha mais 2 jogadores às suas costas, né? Porque ele ficou olhando a jogada, ficou sempre prestando atenção na bola e nunca prestando atenção nos jogadores que ele tem que marcar, né? O que a gente pode fazer de ressalva para o Rodinei, que quem deveria estar no local dele aí, marcando o Nacho, era o William Arão. Só que o William Arão, como vocês podem ver aqui, ó, estava posicionado de forma centralizada, tendo em vista que justamente no momento que o São Paulo fazia aquele balanço das linhas de defesa do Flamengo, ele saiu para dar o bote justamente no jogador que inverteu a jogada para aquele corredor esquerdo vazio para o Rafinha fazer o cruzamento. E aí chegamos efetivamente nos números. O Flamengo realizou 383 passes nessa partida, 361 certos e 25 errados, alcançando a marca de 93,5%. O Flamengo vem melhorando na qualidade de seus passes, né? Isso muito devido à melhora nesse jogo também dos seus 2 volantes, seus 2 homens de destruição, de desarme, né? Que começaram a acertar seus passes, a ter qualidade nos seus passes. Isso deixou o Flamengo mais mortal. Isso empurrou o São Paulo muitas vezes para dentro da sua linha de defesa, manteve o São Paulo lá e contribuiu para o aumento do número de passes certos do Flamengo, qualitativamente falando, né? O São Paulo fez 337 passes, 312 certos e 25 errados, também alcançando uma boa porcentagem. O São Paulo também teve bons momentos na partida, teve momento principalmente no início do segundo tempo, em que o São Paulo, durante aí de 15 a 20 minutos, meio que dominou a partida, né? Meio que equalizou a partida. E apesar de não ter oferecido nenhum risco eminente para o Flamengo, mas em alguns momentos manteve também o Flamengo em seu campo de defesa. E tá aí o porquê dessa boa porcentagem de rendimento de número de passes certos do time do São Paulo. Finalizações. Flamengo finalizou 18 vezes, né? Com 50% de rendimento, porque acertou 9 e errou 9. Pode-se dizer que dessas 9 finalizações
3 resultaram em gol, né? Tendo dentro das finalizações certas um rendimento aí de 33%, o que é um rendimento bastante alto para finalizações certas, porém o rendimento no total de finalizações ficou em 50%, e o número de finalizações também, 18 finalizações, apesar de estar maior, está em crescimento, né? Estar maior do que nas outras partidas, ainda é um número baixo de finalizações. O Flamengo precisa testar mais a gol, o Flamengo precisa chutar mais a gol, principalmente de fora da área. São Paulo só finalizou 7 vezes, né? Um na meta, que foi justamente o gol do Calleri. Foi justamente esse gol do Calleri, e 6 fora da meta. Me arrisco dizer que no segundo tempo o São Paulo não fez nenhuma finalização a gol. Incrivelmente, o Flamengo conseguiu anular as ações do tricolor paulista no segundo tempo. Desarmes. O Flamengo realizou 22 desarmes, sendo 17 desarmes corretos e 5 desarmes que a bola acabou voltando para o adversário, né? Alcançando a marca de 77,3%, foi a melhor média do Flamengo em desarmes de todas as partidas, né? Melhor número de desarmes também, melhor dizendo, do Flamengo em todas as partidas até agora. O Flamengo vem evoluindo muito nesse setor aí de destruição das jogadas de criação de ataque do adversário no meio de campo, e isso aí já nos dá uma boa comprovação da evolução do time do Flamengo jogo a jogo, né? Passo a passo. O São Paulo teve um rendimento maior, porém teve um número muito menor de desarmes, né? 12 desarmes, sendo 10 certos e 2 errados. Apesar do Flamengo ter um rendimento menor do que o rendimento do São Paulo, o Flamengo teve um número maior de desarmes, ou seja, o Flamengo foi muito mais destrutivo do que o time do São Paulo. Cruzamentos. O Flamengo cruzou 13 bolas na área. Acertou 4 e errou 9, tendo um rendimento de 30,4%, e acreditem, essa tem sido a melhor média de cruzamentos do Flamengo nos últimos jogos. O Flamengo também, isso é outro quesito, isso é outro item que o Flamengo vem evoluindo jogo a jogo. Isso é um instrumento que o Flamengo precisa apurar o seu uso, porque pode causar também jogadas mortais. O São Paulo cruzou 7 vezes, acertando 2 e errando 5. Podemos dizer que o São Paulo foi, apesar de ter cruzado menos, foi mais eficiente nos cruzamentos, porque um desses cruzamentos aí resultou em gol. Então ele teve, dos cruzamentos certos, ele obteve 50% de rendimento. O Flamengo, dos cruzamentos certos, podemos dizer que ele teve um cruzamento só que resultou em gol, que foi aquele cruzamento do Marinho para o terceiro gol do Arrascaeta. Então podemos dizer que o Flamengo teve um rendimento de 1/4 dos seus cruzamentos certos, e o que para o Flamengo também está muito bom. Já demonstra uma evolução do Flamengo nesse quesito em relação aos últimos jogos, meus amigos. Lançamentos. O Flamengo realizou 12 lançamentos, 3 certos e 9 errados. O Flamengo anda pecando nesse quesito aí de lançamentos. A gente já viu em outra partida o Flamengo ser pego em contra-ataques velozes do adversário, justamente por erros de lançamento. E este é um fundamento que o Flamengo precisa trabalhar mais, se ele não quiser mais sofrer sustos e se ele precisar utilizar esta ferramenta como um bom instrumento de ataque. Porque, na verdade, um bom lançamento, um lançamento realizado com precisão, consegue quebrar linhas adversárias de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais leve, deixando nossos jogadores de ataque em posição de marcar gol. São Paulo executou 30 lançamentos, muito mais lançamentos que o Flamengo, porém também errou muito mais lançamentos, né? Errou 21 desses 30. Ele teve um rendimento maior, mas ele abusou de errar lançamento. Isso se deve ao fato de que o Flamengo também recuou o São Paulo em seu campo de defesa, fazendo com que o São Paulo lançasse mão desse artifício para poder sair com a bola, né? Para poder ter saída de bola, porque o Flamengo, como o Flamengo fez uma marcação muito no alto, uma marcação muito sob pressão, dificilmente o São Paulo estava conseguindo sair com a bola de pé em pé. Aí então ele teve que lançar mão desse recurso aí dos lançamentos, e nós sabemos que saída de bola feita por lançamento, nós sabemos na nossa própria carne, porque isso já aconteceu com o Flamengo nessa temporada, né? Saída de bola exclusiva com lançamentos
oferece uma probabilidade muito maior de você errar esses lançamentos, né? Do adversário interceptar esses lançamentos. A gente viu isso na final contra o Fluminense, na final do estadual contra o Fluminense, algo parecido acontecer, em que a gente só estava realizando a saída de bola com base em lançamentos feitos pelo zagueiro Davi Luiz, uma vez que a marcação alta do Fluminense impedia que o Flamengo saísse com a bola de pé em pé de seu campo de defesa. Interceptações. O Flamengo realizou 8 interceptações na partida, acertando 6 e errando 2, tendo um rendimento de 75%, e o São Paulo somente 2 interceptações, as 2 certas, obtendo um rendimento de 100%. O Flamengo, apesar de ter um rendimento menor, o Flamengo interceptou muito mais bolas, 6 bolas do São Paulo, e esse quesito demonstra como o Flamengo realizou uma marcação muito precisa sob pressão, o que forçou o São Paulo sempre ao erro. Dribles. O Flamengo dessa vez realizou 3 dribles, sendo 2 certos e 1 errado. E o São Paulo realizou 10 dribles, 8 certos e 2 errados. Isso só vem a corroborar com o que foi dito no último item, de que o Flamengo realizou uma marcação sob pressão precisa contra o São Paulo. O time que está recebendo essa marcação sob pressão, em muitas ocasiões, precisa também usar esse artifício do drible, que é um artifício individual para você quebrar linhas ou para você manter a bola. O jogador do São Paulo, quando se via acuado pelos jogadores do Flamengo, sem condições de passar para um companheiro de time, ele, para não perdê-la, ele tinha que usar esse artifício, tentar driblar o jogador do Flamengo para manter a bola. Então, por isso esse número elevado aí de dribles do São Paulo. Viradas. Flamengo realizou 7 viradas na partida, as 7 viradas foram positivas, né? Isso que demonstra que o Flamengo também está melhorando muito nesse fundamento aí, que é um fundamento importante para esse esquema tático que o Flamengo adotou recentemente. Vemos que o Flamengo já está realizando de forma inteligente essas viradas, está atraindo as linhas adversárias para um lado para poder passar a bola para o outro lado que esteja mais livre, com o jogador que esteja esperando no outro lado mais livre. E vemos que nesse jogo aí o Flamengo foi muito eficiente nisso, né? Realizando 7 viradas e acertando as 7. O São Paulo também teve uma eficiência muito boa, apesar de ter feito menos viradas, e foi numa dessas viradas aí, aquela virada lá pro Rafinha na esquerda, que saiu o cruzamento para o gol de cabeça do Caleri, né? Então, nesse quesito aí, eu acho que os dois meios, apesar do São Paulo ter realizado menos viradas, não é da característica do São Paulo, da característica de jogo do São Paulo, fazer essas viradas. O São Paulo teve uma eficiência boa em uma delas, inclusive resultou em gol. Posse de bola. O Flamengo, apesar de ter realizado a melhor partida dos últimos 4 jogos, ele teve uma posse de bola um pouco menor do que o volume de bola que ele reteve nos últimos 3 jogos, né? Ele estava tendo aí uma média de 52%, 53% de posse de bola e caiu para 50%. Porém, ele manteve essa média aí de metade do tempo de retenção de posse de bola no jogo, o que já demonstra também que nesse quesito o Flamengo continua a sua evolução. Já o São Paulo, ele teve um volume de 49%, um pouco mais de 49%, que também não é um volume desprezível, é quase metade, quase pareando com o Flamengo. É um volume alto para um time que jogou recuado a maior parte do tempo, que foi dominado pelo seu adversário e perdeu uma partida com uma diferença de 2 gols. Se deve a esse nível de retenção de posse de bola o fato do técnico Rogério Ceni ter voltado para o segundo tempo com um estilo de marcação mais alto, aumentando as linhas de marcação, subindo as linhas de marcação, o que dificulta um pouco o jogo do Flamengo, né? Já é sabido que o Flamengo tem um pouco de dificuldade para desenvolver o seu futebol nesse tipo de marcação, e durante 15 a 20 minutos do primeiro tempo o São Paulo dificultou muito as ações do Flamengo devido a essa marcação aí, e dessa forma conseguiu reter mais a posse de bola, o que lhe conferiu esse número aí. Mapas de calor. Podemos ver pelos mapas de calor dos dois times que o volume de jogo ficou concentrado no miolo do meio de campo, ali nas laterais do meio de campo, né? Podemos ver que o São Paulo se concentrou muito em sua zaga ali, né? Ou seja, o Flamengo foi muito mais agressivo, empurrou o São Paulo ali para sua área, tentou povoar ali aquele setor ali, o setor 14 e o setor interno da área do São Paulo, fazendo com que os jogadores do São Paulo permanecessem mais tempo ali dentro de sua própria área, e nas laterais
laterais do campo também, onde as jogadas principais do Flamengo elas eram construídas. Os jogadores do São Paulo tiveram que se manter ali também para tentar evitar as subidas e progressões do Flamengo. Já o mapa de calor do Flamengo é um mapa já bem conhecido da gente, né? A gente vê uma disposição muito parecida nos mapas de calor dos últimos jogos. A única diferença desse jogo contra o São Paulo é que o Flamengo tem uma presença menor dentro da área do adversário, está demonstrando uma presença menor dentro da área do adversário. E se comparar aqui ao mapa do São Paulo, em que os jogadores do São Paulo têm uma presença maior dentro da sua própria área, isso nos demonstra que, apesar do Flamengo não ter uma presença efetiva, um homem de área, o Flamengo durante muito tempo não jogou com nenhum jogador fazendo um papel típico de centroavante. Algo que a gente via no Bruno Henrique nos últimos jogos, ele fazia esse papel aí maior de presença da área, e do Pedro, quando o Pedro tem mais tempo de rodagem dentro do jogo, né? Porém, o fato dos jogadores do São Paulo permanecerem muito ali na área, isso nos mostra que o Flamengo foi muito agudo. O Flamengo teve uma presença muito forte no ataque, mesmo de fora da área, o que forçava os jogadores do São Paulo a povoarem sua própria área para tentar impedir progressões do Flamengo a gol. Bem, meus amigos, então foi essa análise estatística do jogo Flamengo e São Paulo, um jogo que alegrou muito a torcida rubro-negra, né? Há muito tempo a gente não vê o Flamengo jogar da forma que ele jogou, se impondo. Em alguns momentos nos lembrou os tempos áureos de 2019, em que a gente mandava em todos os jogos, em que a gente amassava os adversários. Era um jogo que estava, antes de se iniciar, ele tinha uma aura de muita desconfiança da torcida, porque o São Paulo é um time acertado, o técnico Rogério Ceni conseguiu botar esse time aí para jogar, um time rápido também. E havia essa desconfiança da torcida do Flamengo em respeito de como seria o desempenho do Flamengo jogando contra um time grande, um time acertado, um time que a imprensa aponta como um dos postulantes ao título do Brasileirão 2022. O Flamengo passou muito bem por esse teste. Agora, hoje, quarta-feira, o Flamengo enfrenta seu segundo teste, que é contra o bom time do Palmeiras, que, segundo a mesma imprensa, é o maior postulante ao título brasileiro de 2022, um time que já vem acertado, já vem entrosado, conta com um bom técnico que sabe fazer uma boa leitura de jogo, e hoje eu acho que mais do que o São Paulo vai ser a prova de fogo desse novo Flamengo aí. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo, peço a vocês que, se gostarem, deem um like para que esse vídeo aqui possa alcançar mais irmãos rubro-negros como você, que querem saber como foram os números desse jogo, como o Flamengo se comportou estatisticamente nesse jogo. O like também serve para nos estimular, trazer mais conteúdo desse aí, falando mais profundamente de Flamengo para vocês, e peço que vocês compartilhem com aqueles amigos também, compartilhem o link desse vídeo com aqueles amigos que gostam também de ouvir uma análise mais aprofundada e estatística de como está funcionando o nosso querido rubro-negro, e se inscrevam no canal. Na medida do possível, se inscrevam no canal, para que esses vídeos, para que sempre que a gente lançar esses vídeos, vocês tomem conhecimento. Eu peço a vocês também para ingressarem nas redes sociais do canal Fla 10. Nós temos um perfil no Instagram, no Twitter, e nós temos também um grupo no WhatsApp, e aí você fica sabendo antes do lançamento dos vídeos, acompanhando essa nossa presença aí nas redes sociais, tá? No mais, um grande abraço, esperamos a vitória hoje, esperamos uma vitória convincente hoje em cima do Palmeiras também, e pra cima deles, Flamengo.